Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando, clamando ao Senhor aí. Um ótimo culto, um culto extraordinário, abençoado. Que Deus fale no nosso coração, abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui na Tua casa nesta noite, Senhor, para juntos Te louvar, Te adorar e Te bendizer. Estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, nós acreditamos no Teu poder, porque nós acreditamos, Senhor, na Tua graça. Estamos aqui, Senhor, queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Agradecidos somos por ter a oportunidade de estar na Tua casa. Nessa noite, hoje dia 4 de outubro de 2020, graças te damos, Senhor. Que o Senhor possa realmente abençoar a cada um que está aqui, o pessoal que está em casa. Ó Deus, fazer uma grande obra, trazer, Senhor, através da Tua palavra, uma direção, trazer através da Tua palavra uma orientação, Pai, uma resposta de oração, em nome de Jesus. Senhor, todos os que confiam em Ti, Senhor, não são envergonhados nem abalados. Todos que confiam no Senhor permanecem, continuam em pé, e nós estamos aqui hoje depositando a nossa confiança nas Tuas mãos, nossas ansiedades, medos, preocupações, depositando nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor, conforme diz a Tua palavra, tem cuidado de nós. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, se mova em nosso meio, se move em nossos corações, aqui, Senhor, trabalhando aqui dentro de nós, nos transformando dia após dia, transformando nossa vida, nosso caráter, para que lá fora nós possamos refletir a Tua glória, através de um proceder reto, através de um proceder santo, através, Senhor, de um proceder onde a Tua luz está brilhando lá, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um, fortalece, ajuda. Estamos aqui para recarregar as nossas energias, nossas forças espirituais. Estamos aqui, Senhor, para juntos louvar o Teu nome, para juntos aprender a Tua palavra, Senhor. Encha-nos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Glória a Deus, Senhor. Somos Teus, Te pertencemos. E não existe nada nesse mundo, Senhor, que é melhor do que a Tua presença, que é melhor de estar aqui na Tua casa, Senhor. Glória ao Teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoa cada um aqui, cada família, Espírito Santo. Cada vida que entrou aqui nesse culto, cada irmão, irmã que está aí vendo pela internet. Abençoa estes lares, Espírito Santo. Entra, Deus, agora trazendo cura, trazendo restauração, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo força, trazendo ânimo. Em nome de Jesus, Senhor. Se alguém desanimado, se alguém caído, se alguém entristecido, se alguém preocupado, ansioso, Espírito de Deus, entra agora com a Tua cura, com a Tua restauração, Pai, reafirmando, Senhor, aleluia, Teu amor nesta vida, porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona, está sempre conosco. Tua palavra diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós estamos nesse culto, eu sei que o Senhor está aqui presente. Glória a Deus. E se o Senhor está presente, a Tua palavra diz: onde 2, 3 reunidos estão no nome de Jesus, Ele está. E onde Ele está a vida, onde Ele está a cura, onde Ele está a alegria, onde Ele está a restauração, onde Ele está, o diabo não pode ficar, em nome de Jesus. Todo mal cai por terra onde Ele está. Glória a Deus. Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar o Senhor, queridão, com bastante alegria. Glorifica aí o nome de Jesus. Dá graças a Deus por estarmos aqui no culto, por termos a oportunidade de adorar, de bendizer, de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Bem, aleluia. Quem está bem aí? Na vitória? Olha bem do lado assim, vê se você percebe se o irmão e a irmã é vitorioso mesmo. O que você acha? O que você acha? É vitorioso? Você que vai falar aí. É vitorioso, sim ou não? É vitoriosa, sim ou não? Será que tem luta esse irmão? O que você acha? Será que essa irmã passa lutas? O que você acha? Passa? Será que passa? Com o marido? Com a esposa? Ô pai, perdoa, pai. Por não ter o marido? Ou por não ter a esposa? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, amém? Aleluia! Está escrito na palavra, Romanos 8. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Maravilha! Então, maravilha, irmão, vamos para a palavra do Senhor. Vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 10,
de Hebreus deixar uma mensagem para edificação, consolação e exortação dos irmãos. Glória a Deus. Em Hebreus capítulo 10, verso 32, Hebreus 10, 32. Quem achou? Está na mão? Sim? Hebreus capítulo 10, verso 32. Alguns versículos. Posso ler? Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 10, verso 32. Olha o que está escrito. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes, fostes expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que acreditam para a conservação da alma. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações. Que possamos receber do Senhor uma palavra que venha de encontro àquilo que nós precisamos ouvir. Não para bajular, não para agradar simplesmente, mas que seja de acordo com a vontade do Senhor. Ainda que doa ou não, depende de cada um. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-me, ajuda-nos, fala comigo, fala com a igreja, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, maravilha. Quero falar para os irmãos assim, né? Se Deus permitir, com a graça de Deus. Quero falar com os irmãos sobre o tema, se eu pudesse dar um tema na mensagem, tem vários temas, né? Mas a gente poderia falar. Eu quero falar com os irmãos sobre o antes, durante e depois. Fala comigo, antes, durante e depois. Do que será, né? Antes do quê? Depois do quê? Durante o quê? Antes do quê? Durante o quê? E depois do quê? Isso que é uma coisa, né? O escritor aos Hebreus, né, que não tem certeza ainda quem escreveu aos Hebreus, alguns atribuem essa carta a Paulo, outros dizem que foi Barnabé que escreveu, outros dizem que foi Apolo que escreveu, outros dizem que foi Clemente que escreveu, um homem, um patriarca no século II. Enfim, o importante é o conteúdo da carta, a quem ela foi dirigida, o motivo pelo qual foi escrita a carta. A carta foi escrita porque os judeus, homens de Deus, estavam firmes no caminho do Senhor. Começaram bem a carreira. Começaram bem a vida espiritual. Mas as lutas vêm. A tribulação vem. Antes da tribulação, estou dando a dica, durante a tribulação e depois da tribulação. Não é a grande tribulação não, viu? Antes da aflição, durante a aflição e depois da aflição. Então fala comigo, antes da aflição, durante a aflição e depois da aflição. O que Deus faz antes, durante e depois? Como que nós devemos buscar em Deus a graça do antes, do durante e do depois? Esses hebreus aqui é o povo de Israel. É o povo de Israel. É o povo que estava preso no Egito
escravo do faraó? São os hebreus. A nação de Israel tinha 12 tribos. 12 tribos, imagina bem. 12 estados, vamos dizer assim. 12 tribos. Cada tribo ficou numa parte do território. Quando eles saíram do Egito, passaram pelo deserto, Josué entrou com eles na terra prometida. Ali, vamos dizer assim, onde tem o Rio Jordão, o Rio Jordão, olhando no mapa, do lado direito a Arábia Saudita, olhando no mapa para cima a Síria, abaixo, assim, olhando no mapa o Egito, olhando no mapa à esquerda tem o Mar Mediterrâneo, tem a Filístia, tem Tiro, Sidom, no Oriente Médio. Aquele lugar é um lugar que tem as maiores guerras, os maiores conflitos, vamos dizer assim, que dura muito tempo, até hoje naquele lugar, desde o começo da humanidade, desde quando Adão e Eva foi dado por gente. Que o Jardim do Éden, ninguém sabe onde que é o Jardim do Éden, onde que foi, mas o Jardim do Éden, a Bíblia fala de 4 rios do Jardim do Éden. 2 não aparece mais, mas 2 rios ainda tem no mapa. Mas ninguém sabe se o Jardim do Éden, teve gente que já foi procurar o Jardim do Éden. Aonde que é o Jardim do Éden? Os 2 rios, Tigre e Eufrates. Mas tem 2 rios também lá, que aí não aparece. Que não sabe que rio que é esse, mas tem lá. Mas o Tigre e o Eufrates estão lá, até hoje. Então, desde quando Adão e Eva foi estacionado ali, naquele pedaço, dali começou a humanidade, e até hoje tem conflitos lá, e você sabia que vai terminar lá, de acordo com a Bíblia. Vai terminar lá. Começou lá, a encrenca é lá, vai terminar lá e o nome do Senhor vai ser glorificado e honrado. Mas, tudo bem. O que eu quero dizer com você? Que o povo de Israel estava no Egito, saiu do Egito, foi estabelecido na terra prometida, as 12 tribos de Israel, Benjamim, Zebulum, Asser, Naftali, Levi, Dan, Ruben, Simeão, Judá. Deus é Deus, fala comigo assim, Deus é Deus. 12 tribos estacionadas, cada um com um pedaço de terra. Antes deles crescerem ali, o pai Jacó, um homem chamado Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. E Israel chamou os 12 filhos, que iam dar origem às 12 tribos, que ia dar origem àquele povão de Israel. Só para você ter uma ideia, quando eles saíram do Egito, eles saíram com mais de 600 mil homens, acima de 20 anos, que estavam prontos para a guerra, fora a criança e fora as mulheres. Antes disso, os 12 filhos estacionados diante do pai Jacó, o pai Jacó, para morrer, na hora da morte, o pai Jacó colocou a mão sobre cada filho. Israel colocou a mão sobre cada filho. E Deus usou o pai, Israel, no caso, Jacó, e ele profetizou sobre cada filho. E ele falou, esse filho vai acontecer isso. Falou só o essencial, ele não falou tudo. Mas ele falou alguma coisa sobre Simeão, sobre Ruben, sobre Dan, Isacar, Benjamim, Naftali, Asser. Foi falando sobre cada um. Quando chegou em Judá, ele falou para Judá assim, os teus irmãos vão se inclinar diante de você. E o cetro não se arredará de Judá. Sabe o que está querendo dizer para Judá? Ele está falando assim, está falando para Judá assim, para o filho Judá. Teus irmãos vão se submeter diante de você, vão se inclinar. Pode não ser literalmente os 12, mas no futuro, os descendentes vão se inclinar. E o rei, o reinado, o líder, o rei, vai vir de Judá. Aí o que acontece? Se você olhar, irmão, quem conhece a Bíblia, assim, a gente vai orando a Deus no Espírito. A pessoa fala assim, a Bíblia é coisa de homem, Irmão, vou falar uma coisa para você, não tem jeito. Não tem jeito. Quem lê a Bíblia, quem começa... Se você lê no Espírito de Deus, você fala, rapaz, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é uma coisa de Deus mesmo.
como que Deus é real. Ele deixa o homem naturalmente falando, fazendo, caminhando, mas você vê que tem um plano por cima e tem alguém no comando. A gente não entende tudo, vamos entender um dia melhor ainda. Mas eu falo para vocês, isso aqui é um livro de Deus, tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Os 12 filhos receberam e começaram a crescer, casaram, começaram a crescer e tal. E ficaram no Egito, e cresceu, virou uma nação. E eles tiveram que sair do Egito, fugidos não, tiveram que, o Moisés tirar eles, amarra lá. E quando eles saíram do Egito, era uma multidão. Tinha mais de 2 milhões de pessoas. Cada tribo, 600 mil numa tribo, 700 mil, sabe? Enorme as tribos. Muita gente. Tem gente que chega a falar em 3 milhões de pessoas. 200 mil, 300 mil, muita gente por tribo. Quando eles saíram do Egito, Moisés não entrou na terra prometida, quem entrou foi Josué e levou e colocou o povo lá. Tem algumas coisas no meio disso, mas só para falar para você que eles ficaram na terra prometida, as 12 tribos. E quando entrou o rei Saul reinou sobre todas as 12 tribos. O rei Davi reinou sobre todas as 12 tribos. Salomão reinou sobre todas as 12 tribos. Quando Salomão foi passar o reino para o filho dele, Salomão morreu, foi passar o reino. Houve uma confusão, uma dificuldade, um problema lá, que eu não vou entrar no mérito para a gente ganhar tempo. E o filho dele rasgou o reino dividiu. 10 tribos seguiram um rapaz chamado Jeroboão. E 2 tribos, a Judá e Benjamim, seguiram Roboão. As 12 tribos se dividiram. O Israel, o povo de Deus, se dividiu. As 10 tribos se desviaram dos caminhos do Senhor. Olha bem para você ver, irmão. As 10 tribos se desviaram dos caminhos do Senhor. Seguiram a Jeroboão e ele instituiu idolatria lá no Reino do Norte. 10 tribos se desviaram. Povo de Deus. E 2 tribos, a Judá e Benjamim, permaneceram fiel na presença do Senhor. O que vai acontecer? Vai morrer os reis, vai entrar outro rei e tal. Todos os reis do norte foram péssimos reis, que não andaram no caminho do Senhor. E os reis do sul, a maioria foram reis ótimos. Tem 3, 4 ali que não foi legal, não. Quando, anos depois, o exército da Assíria ataca Israel, presta atenção, o exército da Assíria ataca Israel, eles dominam as 10 tribos. As 10 tribos do norte, eles dominam as 10 tribos. E e devastam as 10 tribos, o território, e levam eles, morre muita gente, leva eles para a Síria, e deixa limpo o terreno e coloca outras pessoas lá. E o rei da Síria, que fez isso, desceu, a gente fala desceu por causa do mapa, na verdade ele subiu, porque Jerusalém fica mais alto. Ele foi para o reino do sul, todo pomposo, com a cabeça erguida, derrotei 10 tribos, e agora ele vai lutar contra Judá. Porque a gente fala Judá porque a tribo de Benjamim é Judá e Benjamim, mas a tribo de Benjamim é muito pequena. Então ele vai lutar contra a tribo de Judá. A tribo de Judá está todo mundo dentro de Jerusalém, a cidade cercada, murada. E ele fala lá do lado de fora: vocês não querem se entregar? Estou usando as minhas palavras, porque nós subimos e vencemos 10 tribos. E quem foi o Deus que livrou eles das nossas mãos? Olha o que aconteceu com fulano, com ciclano. Ele começa a citar nome de cidade, nome de deuses. O Senaqueribe, o rei da Síria, que cercou Jerusalém. Aí ele fala para o povo que está na muralha assim, ó: em quem confia o rei de vocês? E ele falou na língua judaica, que os judeus entenderam. Aí alguém lá de lado falou para ele assim: fala na língua, numa outra língua siríaca, que nós entendemos aqui, mas não fala nessa língua, para o povo que está lá em cima não entender. Aí ele falou assim: pois eu vou falar na língua para todo mundo entender mesmo. Qual é o Deus? Fala para o rei de vocês, o rei Ezequias, em que Deus ele confia? Ele confia no Egito,
que se alguém apoiar, quebra, porque não tem força o Egito. O Egito não tem força. Em quem esse rei Ezequias está confiando? Olha bem o que nós fizemos no Reino do Norte. Fala para ele se entregar. Sabe o que a Bíblia fala? Ninguém respondeu nada, pois tinha a ordem do rei: não responda uma palavra. E aquilo chegou ao ouvido do rei que estava lá embaixo. E o rei rasgou a roupa, que era sinal de muita tristeza, e foi para a igreja. Foi para a igreja orar ao Senhor. Amém? Aleluia, irmão? É o crente antes, durante e depois. Meu irmão, só porque é homem de Deus não passa luta? Só porque é povo de Deus não passa luta? Não passa dificuldade? Olha a luta que o cara está passando. Saber que 10 tribos foram invadidas, atacadas. E agora os hebreus foram atacados. Só ele está ali. E cercado. Mas ele é um homem que confia no Senhor. Ele vai para a igreja orar. E ele começa a orar. E ele manda os empregados ali, os servos, ir até o profeta Isaías, para ver se Isaías tem uma palavra de Deus para ele. Isaías fala para os servos dele, fala para o rei Ezequias, para ele ficar tranquilo. Porque Senaqueribe não entra nessa cidade. Eu, o Senhor, defenderei essa cidade. Manda dizer para Senaqueribe. Olha o que o profeta mandou, falou para o rei, manda dizer para Senaqueribe, com 185 mil homens lá fora. Manda dizer para ele, eu, o Senhor, há muito tempo fiz isso. Foi eu que permiti que ele viesse e atacasse as tribos. Eu, o Senhor, fiz isso e usei ele para fazer isso para mim. Olha bem o que Deus falou. Eu, o Senhor, permiti que ele fizesse isso. Então ele está muito inchado pensando que é ele, mas sou eu, o Senhor, que está por trás de tudo isso. Mas fala para Senaqueribe que eu conheço o assentar dele e o levantar dele. Eu conheço toda a vida dele. Quero falar para você nessa noite que o Senhor conhece toda a nossa vida, irmão. Conhece toda a sua família, conhece o seu passado, seu presente, seu futuro. Tem muita coisa que a gente não entende, mas o Senhor conhece todas as coisas. Seja fiel ao Senhor, independente de qualquer coisa. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Porque o rei Ezequias é homem de Deus, não está entendendo nada. Não tem uma palavra assim, mas ele está ali clamando a Deus, chorando. Por que tudo isso, Senhor? Destruiu as 10 tribos e agora está cercando a gente, humilhando a gente. E o Senhor falou, fala para Senaqueribe que ele não entra aqui. E fala outra coisa para ele, ele não atira uma flecha nessa cidade. Olha bem o que Deus falou, irmão. Ele não vai atirar uma flecha nessa cidade. Sabe o que Deus falou para Ezequias? Ele vai ouvir uma mensagem. Eu, o Senhor, meterei um espírito nele. Olha o que o Senhor falou. Por isso tem que ficar quietinho na presença de Deus, irmão. Olha o que o Senhor falou para Ezequias. Eu meterei um espírito nele. E ele vai ouvir uma mensagem. E ele vai voltar para a terra dele e vai morrer lá. E o povo está ali dentro de Jerusalém. E Senaqueribe, o seu exército cercando. E de repente alguém chega para Senaqueribe e fala para ele assim, olha, invadiram lá a Síria lá e tal e tal. E Senaqueribe fala, eu vou lá resolver essa parada. Olha o que Deus falou para Ezequias. Eu vou meter um espírito nele e vou fazer ele voltar para a terra dele. E ele está ali, e ele escuta, o mensageiro fala, Senaqueribe, atacaram a terra lá e precisa de você. Ele pegou seus homens, deixou a turma maior ali e subiu com seus homens e falou para o general, vou só resolver um problema lá e volto daqui a pouco. O que Deus falou para Ezequias? Meterei o espírito nele e ele vai ouvir um rumor e vai voltar para a terra dele e vai morrer lá. E o cara está ali cercando Jerusalém, achando que está tudo bem e tal. Daqui a pouco o mensageiro chega, olha, invadiram lá. Ele falou, vou lá resolver. Chamou o general dele, cuida daqui já que eu volto. Deus sabe de todas as coisas, amém, meu irmão? Escapa nada da presença de Deus, não. Confia no Senhor. Tem coisa que você não está entendendo aí, mas confia no Senhor. O Apocalipse capítulo 8, há alguém assentado no trono reinando. Há
Há alguém no comando. Tem coisas que ele permite, que a gente não entende, mas nós vamos entender um dia ainda. Quando Senaqueribe volta, a Bíblia fala que ele entrou na casa do Deus dele para adorar o Deus dele lá. E os próprios filhos traíram ele e mataram ele lá. E cumpriu a palavra do Senhor. Senaqueribe não entra aqui. E à noite um anjo do Senhor deu uma passada ali. E morreram 185 mil soldados. Quando o povo de Israel, quando o povo de Jerusalém abriu as portas, estava todo mundo morto lá. A história fala que deu uma dor de barriga, deu um negócio neles lá, uma febre, né? Deu uma pandemia lá, deu um coronavírus nele lá. Porque é assim que eles falam, né? Deu a doença lá e matou todo mundo. Contagiou todo mundo. Mas o que Deus disse? Senaqueribe não entra nessa cidade. Sabe por que Senaqueribe não entrou lá? Sabe por que minha irmã Senaqueribe não entrou lá? Porque alguém está de joelho e é fiel ao Senhor. Sabe qual tribo que prevalece? A tribo de Judá. 11 tribos se perdem pelo meio do caminho. Até a tribo de Benjamim. Quando entra no tempo de... Aí depois de alguns anos, o que aconteceu? A tribo de Judá pecou contra o Senhor, andou fora do caminho do Senhor. O que Deus fez? Babilônia veio e levou o povo tudo para a Babilônia. Levou todo mundo para a Babilônia. Nossa, vai acabar o Israel de Deus, porque 10 tribos já acabaram. Benjamim não existe. A tribo de Judá foi levada também para a Babilônia. Como é que faz? Lá na Babilônia, Daniel está na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego está na Babilônia. E o rei lá levanta uma imagem enorme e fala que todo mundo tem que adorar a imagem. Quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo. A hora que vocês ouvirem tocar o pífaro, os cântaros, a hora que vocês viram os batidos aí dos instrumentos, todo mundo tem que se inclinar diante da imagem de quase 25 metros de altura. Quem não adorar a imagem vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Quando ele tocou lá, os instrumentos tocaram, todo mundo se inclinou diante da imagem, mas 3 homens ficaram em pé. E alguém chegou para o rei e falou: "Ô rei, o senhor não falou que todo mundo deveria se inclinar, que não sei o quê, que não sei o quê?" Ele falou assim, aí ele falou assim: "Há uns homens judeus, olha bem, há uns homens da tribo de Judá, que não se inclinam, que não se dobram diante do seu Deus, que só servem um único Deus." E o rei chegou e falou assim: "Olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vou dar uma chance para vocês. Vamos tocar os instrumentos de novo. E vocês vão se inclinar diante da imagem. Se vocês não se inclinar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E eu quero ver qual Deus que vai livrar vocês da fornalha de fogo." E Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu para ele assim: "Olha, rei, fica sabendo de uma coisa. Nós não inclinaremos diante da imagem. E se o Senhor quiser livrar, Ele livra. E se não, não inclinaremos." Tem gente que é firme, né, irmão? Amém, aleluia. Tem gente que é firme, rapaz. Todo mundo lá, tinha muitos judeus lá também que se inclinaram, mas os 3 ficaram em pé. E você conhece a história. Aqueceu lá, tocou os instrumentos, eles não se inclinaram. Pegou lá, então, aqueceram a fornalha, foram lançar os 3 na fornalha. O rei parou, a hora que jogou os 3 lá, o rei parou e falou: para tudo. O que está acontecendo? O rei perguntou: "Nós não lançamos 3 homens lá?" "Lançaram, mas eu vejo 4. Um parece com os filhos dos deuses, que caminha e passeia no meio do fogo." Aleluia, glória a Deus. E o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego: "Sai do meio do fogo." E os 3 saíram. Não tinha cheiro de fogo, nada, nem queimado, nada. E o rei então apregoou que todos deveriam se inclinar e adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque não há outro Deus senão o Deus dos 3. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmão, a tribo de Judá, que foi levada cativa, apesar de ter sido levada para a Babilônia, existiu ali um remanescente que permaneceu fiel. Depois que passa os 70 anos, eles voltam para Jerusalém, reconstrói a cidade, reconstrói o templo e tal. Quando a gente entra no tempo, na época em que Jesus viveu, você vê lá para você ver, os romanos dominam na época.
E quem é? Você vai ver na Bíblia só assim, judeu, judeu. Até hoje, você escuta falar assim, por exemplo, vou perguntando para você que está me ouvindo aqui. Você escuta falar assim, ó, os benjamitas, os asseritas, os rubenitas, os naftalistas, Você escuta falar alguma coisa assim? Não. Mas você escuta falar isso aqui, ó, os judeus. Quem escuta falar assim, os judeus? Pois é. Até hoje prevalece os judeus. Judeus da onde? Da tribo de Judá. Sabe de onde Jesus veio? Da tribo de Judá. O que está escrito? O que o Jacó falou em cima do rapazinho, do filho dele chamado Judá? O cetro não se apartará de Judá. O que ele falou? O rei vai vir da tribo de Judá. Quando Jesus nasceu, Jesus falou, os magos vieram para adorar o Senhor, adorar o menino, e Herodes ficou sabendo. Por que vocês vieram fazer? Nós viemos adorar o rei dos judeus que nasceu. O Herodes ficou doido, que mandou matar as crianças todas lá. Porque o menino nasceu e a predição é que ele é rei dos judeus. E quando Jesus morreu na cruz, escrito lá, né? Grego, latim e mais outra língua lá, hebraico, parece, não me lembro agora. Jesus Nazareno, rei dos judeus. O que a Bíblia fala? Ele reinará para sempre. O que está escrito em 2 Samuel capítulo 7, quando o Senhor falou com Davi? Falou para Davi, Davi, fica firme comigo, seu filho fica firme comigo, anda na minha presença, porque o seu trono vai ficar permanente, para todo sempre. Quem é que surge, que vai assumir o lugar do trono de Davi? Jesus. Só que o trono de Davi é humano, o de Jesus é espiritual e é eterno. Por que você acha que o cego falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque esperava-se da descendência de Davi alguém que se assentasse no trono e reinasse para sempre. Humanamente falando, não tinha ninguém. E alguém falou para Jesus, os discípulos falaram para Jesus, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? E Jesus falou, a vocês não compete saber os tempos, nem a época em que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, Samaria e por toda a Judéia. Quer dizer, Jesus não descartou. Vai vir um tempo em que o trono de Davi será estabelecido e ele reinará pelos séculos dos séculos. Meu irmão, antes da tribulação, ó bem, antes da tribulação, os judeus também passaram luta. Israel também passou luta. Durante a tribulação, alguns desanimam, alguns entregam a rapadura, vai para o mundo, desanima, não quer saber de Deus. Mas durante a tribulação, existe gente que fica firme com Deus. É pouquinho, mas tem gente firme. Das 12 tribos, 10 tribos tombaram, mas 2 permaneceram firmes. Dos 12 espias que foram espiar a terra, 10 espias tombaram, mas 2 espias ficaram firmes. Quando saíram do Egito, antes de sair do Egito, que maravilha, que bênção, Deus tem promessa para nós. Nós vamos sair do Egito, sair da escravidão, sair desse problemão. Maravilha! Como é bom, antes parece que é mais fácil. Tem promessa, glória a Deus. Agora, meu irmão, Deus prometeu, mas não significa que vai ser tudo tranquilo. Não significa que a caminhada vai ser tranquila. Mas eu garanto para você que a chegada é certa. Apesar das lutas, a chegada é certa. Foi difícil para o povo de Israel atravessar o deserto? Foi super difícil, mas chegaram do outro lado. Mas chegaram lá. Quem chegou lá? Aqueles que antes confiaram e durante confiaram. Quem não chegou lá? Aqueles que antes confiaram e durante tombaram. Tem os antes, tem o antes, o durante e o depois. Antes, beleza? Vamos sair do Egito. Glória a Deus. Maravilha! E durante? Quando o mar, está ali o mar, não tem para onde ir, Faraó vem vindo, começa a aparecer a turma. Preferia ficar no Egito. Quem dera morrer no Egito. Por que tirou nós de lá? Mas antes de sair do Egito, quem vai sair do Egito? Eu, glória a Deus, eu quero. Você confia em Deus? Confio. Mas na primeira luta já começa. Mas sair de lá para sofrer aqui, deveria ter ficado lá. O durante, meu irmão,
faz toda a diferença. Não é só antes, não. Eu quero ver durante. E o durante é para todo mundo. São todos que saíram do Egito que estão no deserto. Então o deserto não tem seleção, não. Você vai para o deserto, você não vai. Deixa eu ver aqui, você vai, você não vai, não. Todos estão no deserto. Todos estão no deserto. Deuteronômio capítulo 8, o Senhor fala: eu permiti que vocês passassem pelo deserto, que te passasse fome, fossem humilhados, para saber, na verdade, o que tinha dentro do coração de vocês. Porque antes do Egito, antes do deserto, dá glória a Deus, todo mundo dá. Mas na hora da prova, é que nós vamos saber o que tem dentro do coração. Quem dá glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia, maravilha. Na hora da prova. Quem vai com Gideão para a guerra? Deus está conosco. Levantou 32 mil homens. Glória a Deus. Deus está com Gideão, vamos embora. A hora que eles estão indo, começa a sentir o peso, meu irmão. Ó, você falar é uma coisa. Você pegar a trouxa, pegar as coisinhas, a arma, despedir da mulher, dar um beijo nos filhos, começar a andar. Gideão parou e falou: quem de vocês é medroso, é tímido, pode voltar. 22 mil parou e voltou. Mas antes, meu irmão, oba. Quem vai? Ei. Começa a refletir: nossa, tem mais de 100 mil midianitas, amalequitas. Nós somos em 32 mil. Nós vamos morrer, ó, sai fora. Esse Gideão está louco. Quem é tímido, medroso, volte. Durante não é fácil, não. O durante não é fácil. Antes é muito fácil. Aí depois a turma quer comer a rapadura. Depois todo mundo quer no bem bom. Ou depois, quando vê os outros lá com a bandeira estendida, dando glória a Deus: nossa, irmã, como que você conseguiu isso na sua vida? Nossa, irmão, como que você conseguiu ter sucesso? Fiquei em casa, deitado o dia inteiro. Nossa, irmão, como é que você conseguiu ser promovido? Fiquei em casa o dia inteiro, de Papuar, fui para a praia, semana inteira. A hora que você está bem lá, meu irmão, as pessoas começam, mas não viram o desertão, né? O desertão. Você está passando no deserto, falando para você nessa noite: fica firme com o Senhor. Está passando no deserto, irmã, fica firme com o Senhor. Está passando, meu irmão, firme com o Senhor. Antes é muito fácil. Quem vai com Gideão? Ei! Mas o negócio é feio. 32 mil volta. Gideão fica com 10 mil. O Senhor fala: é muito ainda. Faz mais um teste lá. 9.700 volta. 300 homens só para enfrentar aquela multidão de gente. Até Gideão fica com medo agora. Poxa vida, são mais de 130 mil midianitas, 300 homens, se Deus, misericórdia. Mas Deus mostrou para Gideão que a guerra é dele. Ele falou, ele vai cumprir. O duro é confiar em Deus. Antes é fácil. Eu quero ver durante. Todos são provados no durante. Líderes são provados. Pai é provado, mãe é provado, todo mundo é provado. Mas Gideão foi e venceu a parada. Amém? Aleluia? Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E os 300 aguentaram, glorificaram a Deus antes, durante e depois. Os 10 espias, os 12 espias, vão espiar a terra. Maravilha, glória a Deus. Deus está conosco. Quando foram lá, viram os gigantes, o que eles fizeram? Os 12 enxergaram o mesmo problema. Só que 10 viu de um jeito e 2 viu de outro jeito. E o Deus é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, a mesma turma, a mesma dificuldade. 10 enxerga de um jeito e 2 enxerga de outro jeito. A maioria enxerga de forma pessimista. Não dá. Nós não vamos conseguir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus falou, tudo bem, falou, mas não vai dar certo, não. Você não vai conseguir, não, irmã. Irmão, você não vai conseguir, não. Você não... Isso aí não é para você, não. Isso aí não é para você, não, irmã. Não. Dá, não. É para o fulano, ciclano, tudo. Mas você? Não. Você não.
Mas Josué e Caleb falaram: Deus está conosco, gente. Josué e Caleb falou para os 10 e para todo mundo: Deus está conosco, gente. Vamos confiar em Deus. Deus está conosco, gente. Vamos lá. E os 10? Não dá. Nós parecemos gafanhotos perto deles. Eles são enormes. Não dá. E desanimou todo mundo. Menos os 2 e menos Moisés. Sempre vai existir alguém, apesar de tudo, que confia ainda no Senhor. Sempre vai existir alguém que confia no Senhor. Apesar de tudo, parece que está tudo dizendo ao contrário. Tanto é que a Bíblia fala, o próprio Deus falou assim, ó, esse povo que disse que não vão conseguir entrar lá, eles vão morrer pela boca. Eles falaram que não dá para entrar, então não vai dar mesmo. Não dá mesmo, para eles não vai dar mesmo. Eles não falaram que não dá, então não dá mesmo. E aqueles 10 morreram de praga, nem tiveram gosto, morreram de uma praga que deu lá. Aí Deus falou para Moisés: mas Josué e Caleb, que perseverou em andar nos meus caminhos, os 2 vão entrar lá. Essa geração toda aí que murmurou contra mim, não entra não. Irmão, cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. Viu? Melhor não falar nada. Melhor travar a boca, dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou querendo murmurar, mas eu não posso, perdoa eu, ajuda eu. Melhor não falar nada. Porque Deus não gosta de murmuração, não. É como se você estivesse falando que Deus é mentiroso, que Deus não vai cumprir, que Deus é não sei o que e tal, e Deus... Uma coisa, depois você estuda na sua casa com calma lá. Deus detesta a murmuração. Tanto é que ele fala, lá em Deuteronômio 2, lá, eu escutei vocês falar na tua tenda. Escutei vocês falar na tenda, nas barracas de vocês, murmurando contra mim. Deus escuta, viu? Deus escuta. Deus escuta, viu, meu irmão? Mas Deus escuta também quem fala coisa boa. Amém? Aleluia? Deus honra também aquele que honra ele. E Josué e Caleb depois entraram lá na terra. E quando entraram na terra depois de 40 anos, um falou para o outro assim: você lembra há 40 anos atrás? Você lembra que nós já estivemos aqui? Deus sustentou eles no deserto 40 anos. Deus sustenta você no seu deserto aí. E é no deserto que a gente conhece mais a Deus ainda. A gente pode experimentar dos milagres de Deus. Às vezes não é os milagres externos, mas é o milagre interno. Como que a gente pode aguentar tanto, suportar tanto? Deus é capaz de fazer isso. Amém? Aleluia? Antes de sair do Egito, maravilha, glória a Deus, vamos sair. E durante? Durante muitos tombam, não conseguem passar. São poucos os que passam pelo deserto sem murmurar. E depois? Depois é só benção. Glória a Deus, aleluia. Para quem passa, glória a Deus. Só virar para trás e falar: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Olha bem, apóstolo Paulo saindo para as viagens missionárias, Atos capítulo 13, colocaram a mão sobre a cabeça dele e de Silas: seja abençoado, vai. E Barnabé: vai embora. Vai na benção. Saiu animado os 2. Só tribulação, só problema no meio do caminho. Voltaram da primeira viagem, vamos para a segunda viagem. Segunda viagem missionária. Anda para um lugar, anda para o outro. Aí fizeram assim, ó, não sei para que lado que a gente vai. Aí de noite Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão à noite. Passa a Macedônia. Ele viu um homem que disse assim: passa a Macedônia, numa visão, e ajuda-nos. Atos capítulo 16. Paulo passou a Macedônia. Paulo foi na Macedônia e foi na cidade de Filipos. Lá ele foi para um lugar de oração. Olha que maravilha, antes, olha que benção. Foi para o lugar de oração, orava todo dia. Maravilha, antes, que maravilha. Glória a Deus. Vamos para a igreja orar. Paulo ia para a igreja orar. Aí uma moça lá expulsou o demônio de uma moça. Deu o maior problema. Os senhores da moça prenderam eles, bateram neles, colocaram na cadeia. Bom, antes estava gostoso na oração. Acabava a oração, tinha uns comes e bebe lá. Igual aqui na igreja. Tem comes e bebe, depois tem oração. Lá tinha oração e comes e bebe. Aqui tem comes e bebe, depois é oração. Se convidar para os comes e bebe amanhã aqui, ferve de gente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Convida para a oração, vem todo mundo também. Amém? Aleluia. Bom, perdoa, pai. Não é muita verdade, não.
Ah, Pai, ajuda nós. Ó, Paulo todo dia ia para a oração com Lídia, com as mulheres lá, com seus companheiros para a oração. Que maravilha, que bênção. Expulsou o demônio de uma mulher lá, deu uma confusão danada. Foi preso. Paulo e Silas na cadeia, algemados, amarrados. Ó, antes, que maravilha. E durante agora na cadeia preso, Paulo e Silas louvavam a Deus e cantavam. Olha o durante dos dois, ó. O durante a tribulação, a aflição, louvando e glorificando o nome do Senhor. Ei, o durante não é brincadeira não, meu irmão. Na cadeia, amarrado, preso, cantando ao Senhor ainda, por muito menos, tá vendo aí que dá ser crente aí, ó. Estamos aqui na cadeia preso. Tá vendo? Se não tivesse expulsado o demônio da mulher lá, tivesse só, tá vendo o que dá? Você vê como é que é o negócio, irmão? Antes, uma beleza. E durante? Como é que fica? Estou perguntando para você. Antes da luta? Não, Jesus está comigo. Não. Aí quando falta o dinheiro, como é que fica? Ah, antes, nossa, que maravilha o meu casamento. Mas brigou lá, tá a briguinha lá. E daí, como é que fica? Não quero saber mais dela. Não quero saber mais dele. Uai, mas espera aí. É só quando está tudo bem, está tudo certo? Quando dá encrenca, quer dizer que Deus já não... Uai. Ah, não, que maravilha o meu emprego. Glória a Deus, estou sendo dizimista. Tá, mas perdeu o emprego. E agora? Ah, e agora? Cadê Deus? Mas espera aí. Antes estava tudo legal, agora que perdeu, então, agora é a hora da luta. É a hora de glorificar a Deus durante e perseverar firme. Amém? Aleluia, irmão? Amargo, não é? O durante é duro. Antes é uma maravilha. Oh, vai à igreja, glória a Deus. Batismo nas águas. Oh, na casa de oração com Paulo. Oh, maravilha. Saindo do Egito, que maravilha. Glória a Deus. E durante? E o deserto? E a cadeia? Ei, acabou o emprego, não tem emprego, acabou o dinheiro, cortaram a luz. Nossa, pastor lá prega lá, que a gente você vai alcançar o extraordinário. Pastor Edmar pregou, vai alcançar o extraordinário e tal, e tal. Agora acabou a luz lá em casa. Ai, o pastor não pode vir aqui em casa não, vai ficar até com vergonha. Irmão, levanta a cabeça, rapaz, bora! Aleluia, glória a Deus! Não é questão de acabar a luz ou não acabar a luz, a questão é como que você está enfrentando isso, como que você está lidando com isso. A alegria não é porque eu tenho ou eu não tenho, a alegria é por quem eu sou, por quem Deus é. Amém, aleluia? Olha, então só estou bem quando está tudo bem, quando eu tenho, e quando eu não tenho? E quando está difícil as coisas? Então, antes está tudo bem, mas e durante? Durante está difícil para todo mundo, e como que a gente faz? Irmão, é durante. A coisa pega no durante. Antes de você pecar, maravilha, pecou, tá, pecou. E agora? O que você faz? Durante o pecado. Você está no pecado, o que você faz, meu irmão? Tem algumas opções. Saul pecou e encobriu o pecado. Davi pecou e confessou o pecado. O que Provérbio 28, 13 fala? O que encobre a sua transgressão nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eu falo para você, está no pecado, está ali no pecado, tão escondido, parece que está indo tudo bem, mas a Bíblia diz que esse nunca prospera. Falo para você que está me ouvindo aqui, ó, está no pecado, encoberto, escondido, está tudo legal, maravilha, aparentemente está tudo legal. Quero dizer para você, está no pecado escondido, nunca prospera. Nunca prospera. Então é melhor confessar e deixar logo. Não, sai fora. Está escondido, está gostoso, porque o pecado não é ruim. 99% do pecado não é ruim, é gostoso. Fosse ruim, ninguém estava nele. Se o pecado fosse ruim, não tinha ninguém pecando. Se o pecado fosse ruim, não precisava a gente ficar falando aqui, irmão, foge do pecado. Não ficava a gente esgoelando aqui, não precisava nem falar. Irmãos, do pecado não precisa nem falar, todo mundo sabe que é ruim, né? Então. Mas como o pecado é gostoso, tem que estar falando, irmão, sai fora. Foge do pecado, confessa o pecado. Fica livre do pecado. Por quê? Porque o pecado é gostoso.
Só conforme diz o irmão nosso, né? Mas tem data de vencimento. Depois apodrece. Vem um mau cheiro e vem a desgraça. Não vale a pena. O que peca e cobre o pecado nunca prospera. Não dá certo. As coisas vai dando certo. Daqui a pouco desmorona tudo. Vai dando certo. Agora vai, desmorona tudo. Escuta o que eu estou te falando, você que está me ouvindo aqui. Está no pecado escondido, vai indo, está dando certo. Não, daqui a pouco, pum, desmorona tudo. Está dando certo, agora vai. Fui promovido. Daqui a pouco, pum, desmorona tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz, nunca prospera. Não vai dar certo. Estou falando para você que está me ouvindo aqui. Se está no pecado, não adianta, não prospera. Parece que está dando certo. Parece que pum, desmorona. Agora, quem está firme com o Senhor, parece que não está indo. Eu estou firme com Jesus, parece que o negócio não vai. Calma. A hora que você menos esperar, o faraó chama você e tira você da cadeia. Quem entendeu? Muitos não entendeu, né? Tem que entender, meu irmão. A hora que você menos esperar, o faraó tira você da cadeia. Amém? Aleluia? E coloca você para governar com ele. Quem é fiel, Deus honra. A Bíblia diz em 1 Samuel 2, os que me desprezam, eu desprezo. Mas os que me honram, eu honrarei. Se você está passando as suas lutas aí, suas dificuldades, mas está honrando ao Senhor, fica tranquilo. Parece que todo mundo está indo e você não está indo. Parece que todo mundo está indo e você não está indo. Parece que todo mundo está indo, você não está indo. Daqui a pouco você faz assim. Porque é o Senhor que vai te colocar lá. É o Senhor que vai dar a bênção para você. Mas você está ali, na sua fidelidade, Deus vai te honrar. Lá no Hebreus, para a gente ir para o nosso finalmente, que Hebreus capítulo 10, os hebreus, né, no caso aqui os judeus, estavam passando tanta luta, que eles queriam abandonar as coisas de Deus. Queriam abandonar as coisas de Deus. Aí o escritor aos Hebreus capítulo 10, 32, falou para eles assim, Lembra, porém, dos dias passados, em que depois de você ser iluminado, você suportou grande combate e aflição? Quem aqui já passou grande luta e aflição? Quem já passou por lutas e aflições aí? Já passou? Então, lembra? Quando você passou por lutas e aflição, você suportou? Às vezes, verso 33, você foi exposto até como espetáculo de vergonha. Já passou vergonha porque você ser crente? Já passou vergonha por ser crente? Aqui, verso 33, às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulação. Você já passou vergonha por causa de ser crente. Foi humilhado por causa de ser crente. Já passou, né? Aí ele fala assim, às vezes vos tornasse co-participantes com os que desse modo foram tratados. Às vezes você não foi diretamente humilhado, mas alguém foi humilhado e você acabou sendo também por causa do fulano ou por causa da fulana. O negócio não foi com você, foi com outro. Mas atingiu você também, está falando aqui. Aí ele está falando para os judeus, vocês suportaram, vocês se compadeceram dos que estavam nas prisões, mas também com alegria vocês aceitaram o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Ele falou para os judeus aqui, vocês já tiveram tão bem na vida de vocês, que vocês aceitaram o espólio dos vossos bens. Pergunta para o irmão do lado, o que é espólio dos vossos bens? Pergunta para o irmão aí, o que é espólio dos vossos bens? O que é o espólio dos vossos bens? Aceitaram o espólio dos vossos bens. Aceitaram o quê? Aceitaram o quê? A confiscação, né? O penhor. Penhorar os bens. O irmão que penhorou o bem para ajudar outro irmão que estava com problema. Até isso os irmãos fizeram. Vendeu a propriedade dele, penhorou a propriedade dele, confiscaram a propriedade dele para ajudar outro irmão, outros irmãos. O escritor aos Hebreus está falando, vocês foram iluminados, passaram por tanta luta, por tanta tribulação, chegaram até a penhorar os seus bens para ajudar os outros. O que está acontecendo com vocês? Porque os judeus estavam querendo desanimar, desistir. Esses aqui estavam querendo desanimar. Olha o que eles fizeram, irmãos. Já sofreram humilhação, passaram vergonha, eles foram colocados como espetáculo, foram zombados, eles deram os bens dele para penhorar em favor dos outros, e eles estavam querendo desanimar, por causa do quê? Por causa da pressão, da aflição, chegaram a ficar assim, não vamos desanimar, não aguento mais essa vida de cristão,
A gente sofre muito, sofre muito, sofre muito. É o que ele está falando aqui. Aí o escritor falou no verso 35. Não lance fora a tua confiança. Não desista da sua confiança. Sabe por quê? Porque tem uma grande recompensa. Não desista, porque você vai ter uma grande recompensa. Aí ele fala no 36, você necessita perseverar. Olha o que você precisa, falando para você nessa noite. Você necessita perseverar, para que depois de você tiver feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Você precisa perseverar, perseverar, perseverar. Não é só antes, não é durante. O durante você tem que perseverar. Durante a aflição, durante o deserto, persevera. Por quê? Porque depois tem promessa atingida, tem objetivo alcançado, tem recompensa, tem bênção. O antes é fácil, o difícil é o durante. Durante a tribulação, durante o deserto, durante a aflição, durante a dificuldade. Que dificuldade! Que pedreira! A maioria desiste, a maioria abandona. Das 12 tribos, 10 viraram as costas. Dos 12 espias, 10 viraram as costas. É assim mesmo. A maioria cai fora. Na hora que Jesus foi levado para a cruz e morreu na cruz, lê lá Mateus 27, todos abandonaram ele. Na hora da dificuldade, a turma rapa fora. Na hora do pega para capar, a turma voa no mato. Necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você precisa perseverar, doa o que doer. Doa o que doer, persevera. Seja fiel ao Senhor, doa o que doer. Vá até o fim. Pois ainda em pouco tempo aquele dia que há de vir virá, não tardará. O meu justo viverá da fé. O justo, justificado pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 5. Justificado você foi diante de Deus por tudo que Jesus fez por nós. Você está justificado diante de Deus. Se você morresse agora, você entraria no céu não por mérito seu, mas porque Cristo justificou você. Você quer coisa mais linda do que isso? Você acabar de amarelar a sola aqui, o anjo leva você, você entra lá. Mas entra por quê? Porque Jesus justificou você. Você está justo diante de Deus. Porque alguém pagou a sua pena. Alguém garantiu você lá. Olha que coisa linda. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Falando para você, se você recuar, Deus está dizendo, ele não tem prazer em você. Se você recuar, Deus está dizendo para você, ele não tem prazer em você. Aí o escritor fala assim, mas nós, fala comigo, mas nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que caminham, que acreditam para a conservação da alma. Amém, aleluia. Nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam. Igual Josué e Caleb, já que não deu, mas nós continuamos firmes. Igual os judeus, igual o rei Ezequias. Os Ezequias poderia ter falado para Senaqueribe, olha, as 10 tribos lá entregaram, mas nós não vamos entregar a rapadura não. Mas ele ficou quieto. Meu irmão, tem hora que você tem que ficar quieto. Mesmo que você tenha razão, não fala nada. Tem hora que você tem que ficar quieto, mesmo tendo razão, não fala nada. Sabe o que você faz? Dobra o joelho e ora. Tem hora que não é para falar nada. O Espírito Santo fala, não fala nada. Você está com razão, mas não fala nada. Você fala, vai virar uma encrenca. O negócio está na sua mão. Não por causa de mérito seu, porque Deus está com você. Mas não precisa falar. Vai orar. Deixa Deus trabalhar. Continua firme, mas vai orar. Ezequias firme lá, ó. Meu irmão, minha irmã, não é brincadeira não. Na hora que está na Babilônia lá, todo mundo se prostra diante da imagem. Toda a multidão se prostra. Mas tem 3 homens que ficam de pé. Por quê? Porque são poucos os que perseveram. São poucos os que durante fica firme. A maioria fala, orei, não adiantou nada. Fui na igreja, não adiantou nada. Fiz campanha, não sei do que, 7 voltas, 7 pulos, 7 mergulhos, 7 piruleta, 7 contorno, 7 viradas de pescoço, 7 agachadas. Fiz tudo que mandaram na igreja, não deu nada certo.
Dei 7 voltas em volta da igreja, em volta da cadeira, em volta do escritório do pastor, em volta do carro. Fui até na casa dele, bebi 7 copos d'água, não adiantou nada. Achei engraçado conversando com o rapaz um dia desse aí, né? Achei engraçado pra caramba. Ele conversando comigo, pegou eu na rua ali. Fazia tempo que eu não via ele. Ele era muito, muito jóia mesmo, rapaz, sabe? Mas ele é de uma outra igreja aí, mais tradicional. E eu gosto dele, porque ele canta muito bem também. E é firme na igreja e tal. E ele fala engraçado. Ele falou assim, Pastor Flávio, quanto tempo? Cumprimentou eu, tal. Depois ele falou para mim assim, pastor, peguei a igreja lá não sei na onde, lá com 20 membros. Está com 60. Aí tiraram de lá, mandaram eu para um tal lugar. Com 10, está com 40. Fui para outro lugar, estava com 15, está com tanto. Ele contando assim. Eu só escutando ele. Aí fui para outra igreja lá, pouquinha gente, pastor. A igreja estava benção. Aí ele falou, campanha uma atrás da outra, 7 voltas de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, e campanha. Ele falando, eu dando risada. Falei, meu Deus do céu, tadinho do povo. O povo ferveu de gente, pastor. Profecia. Ele contando, profecia. E povo aqui, foi bênção de Deus, meu. Eu falei, povo, Deus abençoe lá, irmão. Amém, aleluia. Pastor, mas divorciou, a minha esposa divorciou de mim. Oh, meu Deus. Divorciou, filho, divorciou. Não quis acompanhar eu, isso aqui. É complicado, hein? Que confusão, rapaz. Irmão, tem coisa que é básico, né? Aí a gente abençoou ele ali, tudo, conversou. Mas o oba-oba também tem, né, irmão? Eu sei que muita gente, na nossa ignorância, na nossa fraqueza, na nossa meninice, nos nossos começos, a gente vai também no oba-oba. Tem muita criancice por aí, mas tem muita coisa de Deus também por aí. Tem muita criancice por aí, mas tem muita coisa de Deus por aí. Tem muito fogo estranho por aí, mas tem muito fogo de Deus por aí também. Agora tem que ter discernimento, né? Tem que ter o discernimento. Agora o melhor caminho, meu irmão, é o joelho no chão, na presença do Senhor. Mesmo diante das aflições, diante do deserto, você ali aos pés do Senhor. Senhor, o antes estava legal, mas durante está difícil. Está difícil esse deserto, está difícil essa tribulação, está difícil essa luta que eu estou passando. Mas não desistir, não recuar. Às vezes você não vai ter nem força, mas quando você não tiver força, né, como diz uma música aí, o Senhor carrega você. Amém, aleluia? Quando estiver dando mais, o Senhor pega você e leva. Mas você não vai desistir, amém, aleluia, glória a Deus. Firme com o Senhor, irmã. Não desista. Não desista do Senhor. Em qualquer momento que você estiver vivendo, em qualquer situação, não desista. Siga em frente. Josué e Caleb. Valeu a pena, Josué? Valeu! Como que foi o antes? Maravilha. Durante? Pedreira. Como é que foi Josué e Caleb durante? Pedreira. Mas vocês venceram? Vencemos. E o depois? Só bênção. Só vitória. Como foi Coré, Datã e Abirão? Antes? Beleza, maravilha. Durante? Morremos no deserto. E depois? Não teve depois para nós. Para nós não teve depois. Só tem depois para quem passa pelo deserto, vence o durante com Cristo. Aí tem depois. Depois é só glória, aleluia. Só vitória, festa. Amém, meu querido? Glória a Deus. Deus te abençoe. Não sei o que você está passando, a luta que você está passando aí, mas não desista. Por mais dolorido que seja, não desista. Por mais difícil que seja, não desista. Siga em frente. Amém? Glória a Deus. Olha para o seu irmão do lado, como é que está aí? Está fácil? Está fácil aí? Está dando para vencer aí? Então estende a mão assim do lado do seu irmão e abençoa ele. Em nome de Jesus, quero abençoar a tua vida. Eu acredito na tua vitória. Eu creio. Fala para ele, fala, eu creio na tua vitória. Antes, durante e depois. Eu creio na bênção do Senhor na tua vida. Eu creio, eu acredito que Deus te dá a vitória, meu irmão, minha irmã. Nós somos um em Cristo Jesus. Estamos juntos.
Somos o corpo de Cristo, somos membros do mesmo corpo. Eu, como parte desse corpo, que eu te ajudo também, te abençoo em nome de Jesus. Abençoa a tua vida para que possamos crescer e vencer juntos. Somos membros do mesmo corpo. Então eu te abençoo, quero declarar bênção, vitória. Deus está contigo, não desista, não desista, não desista, não desista. Persevere, persevere. Deus te abençoa, Deus te abençoa, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, nossas ansiedades, nossas inquietações, nossos medos, nossas aflições, as tristezas, o pecado, Senhor. Que haja confissão e haja abandono do pecado, Senhor. Que a moça abandone o pecado, que o moço abandone, que o homem abandone o pecado, que a mulher abandone o pecado. Senhor, que possamos perseverar, caminhar firmes, ainda que seja deserto, mas Tu estás conosco. É promessa Tua. Tu disseste na Tua palavra, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio que Tu estás conosco, Senhor. Tu estás com a igreja. Tu estás com esse irmão, com essa irmã. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor. Colocamos no Teu altar essa família, esta semana, este mês de outubro, este final de ano, colocamos tudo diante de Ti. Perdoa, perdoa, ajuda, ajuda, ajuda. Nas nossas fraquezas, nas nossas tristezas. Nesse domingo à noite, na segunda-feira, Pai, ajuda o irmão, a irmã, o que está desempregado, o que está aborrecido, o que está endividado, Senhor, o que está atarefado demais, estressado, cansado, o que está passando enfermidade dentro de casa, com problemas dentro de casa, com filhos, com esposa, com marido, com parentes. Senhor, ajuda, Espírito Santo, ajuda a irmã a não desistir, o irmão a não recuar, meu Deus. Apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar da aparente tristeza, Senhor, que vem para querer acometer, arrebentar com a vida dela, a vida dele, em nome de Jesus, Senhor, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Abençoa, Pai, abençoa essa semana, abençoa essa segunda-feira, abençoa esse mês de outubro, livra do mal, fortalece, 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 fortalece a mente, fortalece, Senhor, fortalece essa vida, Senhor, fortalece essa casa, Senhor, fortalece essa família, Senhor, fortalece, Senhor, em nome de Jesus, quero declarar essa força do Senhor na tua vida e na tua casa, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos e todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão de longe com a paz do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.